E aí, moçada, beleza? Quero agradecer você estar aí com a gente no canal, no Curtas que Transformam. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão aí bem legal com vocês sobre a neurociência, que tem sido um dos estudos aí para entender como é o funcionamento do cérebro e as mudanças que o cérebro pode obter decorrente de fatos presenciados. Eu estive uma vez em uma palestra onde a palestrante estava fazendo um teste de aptidão profissional. E aí foi distribuído um questionário, você respondia algumas questões e depois tinha no resultado final ali uma avaliação e uma resposta que diria se você tem aptidão para exatas, para humanas, para biológicas. E bem bacana assim o teste. Bom, e aí após terminar o teste, eu fui conversar pessoalmente com ela, porque ela havia citado que na realidade nós temos características já em nossos neurônios em que com certeza não mudarão, e se você tem assim afinidade para uma determinada área, você vai seguir por ali, por mais que você tente mudar, não adiantaria, porque o seu cérebro herdou geneticamente. Inclusive ela até cita um exemplo que o pai dela trabalhava com testes, né, de aptidões. E ela seguiu esse mesmo ramo na sua profissão. E eu saí dali um pouco questionando essa situação. Inclusive perguntei para ela, mas o que a senhora diria sobre a neurociência hoje aí que nós estamos gatinhando, mas que mostra uma possibilidade de mudança até em perspectivas que nós achávamos nas pessoas que não iriam mudar. Ela foi bem categórica e falou que os testes não falhavam e que realmente o que dava no resultado era o que a pessoa deveria seguir. Ou seja, dificilmente a pessoa teria uma mudança muito radical em suas aptidões. E eu saí ali refletindo sobre isso e sempre gostei de estudar a neurociência, a psicologia, a programação neurolinguística e a filosofia. A própria filosofia já discorda disso logo de cara. Por exemplo, quando o Platão escreveu o Mito da Caverna, que tem aquele diálogo de Sócrates com Glauco, e o Platão mostra que havia algumas pessoas que desde criança cresceram ali amarrados no pescoço e os pés, e eles não podiam voltar-se para trás. E interessante que a visão deles só ficava na frente da caverna, atrás, um pouco acima, tinha uma fogueira, e entre a fogueira passavam algumas pessoas e fazia sombra na frente aonde as pessoas estavam ali amarradas, aqueles prisioneiros estavam amarrados. E eles achavam que aquelas sombras eram a realidade. E há uma suposição, e se alguém escapasse e visse a realidade? Então Platão vai discorrendo sobre esse que sai da caverna e se depara com a luz que ofusca os seus olhos, e ele vê que a realidade não era as sombras, mas aquilo que estava atrás deles. E ele volta para tentar fazer com que os outros enxerguem esse novo mundo. E essas pessoas ameaçam de matá-lo, dizendo que ele estava completamente errado e que a sombra que eles viram era a realidade. Bom, aí de Platão nós já tiramos inúmeras lições. Como nós estamos falando de neurociência, a gente já pode buscar a lição ali de Platão, quando ele fala que somente o conhecimento seria capaz de mudar a nossa percepção. Ou seja, a percepção que você tem das coisas sem o conhecimento, ela não pode causar mudança no seu interior, na sua vida. Mas a partir do conhecimento, Platão defendia então a busca do conhecimento. Com o conhecimento, você ganha uma nova interpretação, uma mudança de paradigma, e a partir dali você começa a enxergar as coisas por um outro prisma. Então nós poderíamos já dizer que Platão foi um grande defensor ali da neurociência, a possibilidade de mudar a visão das coisas que nós temos no nosso cotidiano a partir do conhecimento. Eu estou lendo um livro do Dr. Joe Dispenza. Ele é um bioquímico com especialização, um doutor, né, em bioquímica e especialização em neurociência.
E ele cita algo interessante em seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele diz assim, ó, até romper o modo como vê a presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória, até você romper. Mas a fim de produzir resultados duradouros, desejados, você tem que reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Olha só, é você pegando Platão e transformando ele, ou seja, você reformula a partir do momento que você tem conhecimento sobre uma situação, o seu cérebro consegue enxergar uma nova visão, ter uma nova percepção das coisas, e você começa a ser transformado ou modelado decorrente daquilo que você tem o conhecimento. Então eu já descarto a condição de que foi falado, de que você teria dificuldade enorme de mudar a sua profissão ou de mudar até características da sua personalidade, quando você já tem na sua base genética, como ela falou, isso, então dificilmente você conseguiria ser transformado ou mudado ou ter um novo talento para uma outra coisa. E olhando aqui esse neurocientista dizendo o seguinte, até você ter o conhecimento dos fatos e isso fazer o quê? Uma transformação na sua percepção, você viverá de uma maneira casual, mas a partir desse conhecimento haverá uma transformação. É interessante que em 1886 foi escrito o livro O Médico e o Monstro, e tem uma citação do autor muito interessante. Ele diz assim, mas em algum lugar, dentro dessa carapaça civilizada, há um outro eu, observando e avaliando essa postura, obrigando o pensamento que muitas vezes são contrários aos que estão expressos externamente. Ou seja, há um outro eu em mim sendo construído e muitas vezes essa minha ação externa que eu demonstro para as pessoas, para a sociedade, há um eu que entra em choque porque ele vê que está havendo uma nova construção do seu eu. E ele diz assim, este é o verdadeiro eu ou é ainda outra construção, isso que está acontecendo comigo? E por que os impulsos do outro eu são com tanta frequência gratificante? Ou seja, por que esse novo eu que está sendo construído e que muitas vezes eu tento aniquilar, me faz sentir até que é gratificante esta nova formação do meu eu? Nós podemos ver então aqui que um livro em 1886, aonde nem se falava em neurociência, o autor já estava presenciando que, decorrente dos fatos que nos acontecem, a busca do conhecimento pode fazer com que essa pessoa que você era comece a ter uma nova construção interior. A partir disso você passa a ter então uma nova visão de todas as coisas e até habilidades novas que você não tinha. Hoje a neurociência, por exemplo, ela trabalha dizendo que o seu cérebro ele tem uma plasticidade, ou seja, ele ganha formas decorrente daquilo que você visualiza, daquilo que você mais lê, daquilo que você mais fala, daquilo que você mais presencia na sua vida, o seu cérebro começa a ganhar novas formatações. Então aquela história de que o pau que nasce torto, morre torto, isso é uma furada. Na realidade, isso faz com que nós venhamos a viver o pequeno, venhamos a nos acomodar e dizer, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, a minha base genética tem essa e não vou conseguir grandes coisas. As informações que foram dadas até hoje foram muito limitadas e limitaram muitas pessoas. Imagine homens que conseguiram chegar ao sucesso e que lá atrás as pessoas falavam que eles não iam ser nada e que as condições econômicas que eles tinham não iam levar a nada, ou que os defeitos físicos que eles tinham
também não poderia torná-lo um grande orador ou um grande atleta. Na realidade, esses homens, mesmo sem ter o conhecimento da neurociência, eles criaram novas percepções através do conhecimento e da possibilidade de uma transformação e alcançaram seus objetivos. Então, baseado nessa ideia de que os neurônios, após ganhar conhecimento, ganham novas formas, né, nós poderíamos dar um exemplo. Você nunca tocou um instrumento, ou você nunca falou a língua inglesa, ou só porque eu não tive pais que não falavam inglês ou não tocavam nenhum instrumento, quer dizer que eu, na minha base genética ou no meu ser, ou vai ser muito difícil eu aprender porque eu não tive isso dentro da minha infância, da minha adolescência e agora da minha vida adulta? Não, a neurociência vem mostrar para mim, como aqui o livro diz, a construção, o conhecimento de novos acordes, por exemplo, vão fazer que eu crie habilidades no meu cérebro e trazer um comando de modificações de nota, e quando eu menos espero, eu começo a me tornar um músico. O estudo, por exemplo, você é de humanas, mas aí de repente você resolve começar, você vai ter uma dificuldade de estudar matemática, mas você começa a estudar e você manda um comando para os seus neurônios, o seu cérebro vai ganhando uma nova plasticidade, uma nova formatação na qual você vai criando habilidades de exatas. Então dizer que você é assim e que você não pode se tornar um grande músico, né? Já pensou se Beethoven estivesse pensando desse jeito, ele não seria quem ele foi. Ou os grandes homens da ciência que tentaram limitá-los, se eles pensassem assim, eles nunca chegariam a ser expoentes da ciência como eles foram. Então, a neurociência nos mostra que independente de onde nós estamos, aonde nós chegamos, aquilo que nós contemplarmos, ou como dizia o Platão, aquilo que nós buscarmos de conhecimento, isso irá causar uma nova visão em nós, e esse conhecimento irá nos transformar a ponto de alcançarmos qualquer objetivo ou chegarmos próximo daquilo que nós nunca imaginávamos que iríamos chegar. O caso do inglês, mesmo você não tendo ninguém que falou inglês na sua casa, de repente você começa a estudar, o seu cérebro começa a criar as conexões e você vai fazendo então a construção desse conhecimento, e a partir daí, em breve você também estará falando inglês. Então, eu gostaria de dizer que se algum dia alguém falou que você não tem na sua base genética algumas habilidades, ou que você está determinado para uma só função ou para uma só categoria de habilidade, que você saiba que a neurociência nos mostra a possibilidade da construção de um novo eu, aonde eu posso construir e chegar a ter objetivos e me desenvolver muito além daquilo que eu imagino. Por isso, comece a buscar, como disse o Platão, o conhecimento daquilo que você gostaria de se tornar, e com certeza você chegará aonde você quiser, ok? Um abraço, fiquem com Deus e estudem. Valeu!